E o Senhor me deu uma palavra de ontem para hoje sobre essa situação espiritual, entendendo sempre que o natural nada mais é do que o reflexo do espiritual. Quando você entende que o natural nada mais é do que o reflexo do espiritual, a sua perspectiva muda totalmente. Quando você entende a realidade espiritual, você sabe como agir na realidade natural. E é isso que faz a diferença nesses tempos de tanta crise, de tanto caos. Então, a palavra que eu tenho tem a ver com você entender a realidade do que está sendo essa epidemia, essa pandemia. Deus não foi pego de surpresa, Ele continua tendo a solução. Então, vou lhe pedir que abra a palavra em 2 Reis. Segundo Reis, nós vamos ler desde o verso 2 Reis, capítulo 6. Desculpa, eu não te dei o capítulo, né? Agora, 2 Reis 6, no verso 24. Vai interagindo conosco aí nas redes sociais. Quando teu coração está conectado, não apenas com a conexão da internet, sino conectado com a palavra que está sendo ministrada, você entra em concordância. Como é que você entra em concordância? Colocando um amém. Então, vai interagindo aí conosco nas redes sociais. 2 Reis 6, no capítulo 24, diz: depois disto ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram ao ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode, meu rei, meu senhor. E lhe disse: se o senhor não acode, de onde te acudirei eu? Da era ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Aqui nesta passagem nós vemos uma realidade muito triste. Nós vemos que o rei da Síria, Ben-Hadad, tinha cercado a cidade de Samaria. Agora, pior do que o cerco natural eram as grades do que eles tinham na cabeça no meio desse tempo de crise. Hoje continua sendo o mesmo cenário. Eu não sei se você reparou, mas a sensação que a maioria das pessoas expressa nesse tempo no qual as fronteiras foram fechadas, não apenas as fronteiras internacionais, nacionais, fronteiras entre estados, e nós fomos instruídos de ficarmos em casa, a sensação que a maioria das pessoas tem é de estarem confinados, e nada mais é do que um cerco espiritual. Lembre-se, primeiro o espiritual, depois o natural. Se você não fizer essa leitura, você vai ficar confuso a respeito do que está acontecendo. Então, aqui nós vemos um cerco no natural, mas pior do que o cerco natural é o cerco que prende as nossas mentes, porque em tempos nos quais nos sentimos confinados ou nos sentimos limitados, sentimos que a nossa liberdade ela foi cortada, sentimos que a nossa expressão não tem mais valor. O que passa na nossa mente é o que vai determinar o nosso estado emocional. E tristemente a maioria das pessoas nesse tempo
em que nós temos sido levados a uma situação de ficarmos mais em casa. A maioria das pessoas começa a se sentir muito confusa, começa a sentir o medo, assistindo os jornais, se enche do terror do que está acontecendo, cada vez mais mortes, cada vez mais nações sendo afetadas. Na Itália, só ontem tiveram mais de 700 mortes. Hoje no Brasil, estamos tendo um ritmo exponencial do crescimento da pandemia do coronavírus. Porém, essas não são as últimas palavras para essa situação. Essas são apenas o diagnóstico do que está acontecendo. A palavra diagnóstico nada mais é do que a opinião. Gnosis significa conhecimento. Diagnóstico é o conhecimento. Então, está sendo passado um raio-x do que está acontecendo. Mas essa não é a palavra que o Senhor tem. Agora, o raio-x nessa situação, segundo Reis 6, era terrível, porque o cerco era natural. Então a cidade tinha sido totalmente limitada. Existiam os limites naturais e a situação era terrível. A primeira área a ser afetada em todo o cerco natural são as finanças. Agora eu quero que você vá fazendo um paralelo. Eu quero que você faça um paralelo enquanto nós vamos ministrando essa palavra, para que entenda o que está acontecendo. A primeira área a ser afetada num cerco são as finanças. E já nos jornais se anuncia um tempo de crise profunda, tempo de recessão, um tempo no qual a economia vai ser grandemente afetada. Era o que estava acontecendo nessa passagem. Veja que existia um cerco sobre a Samaria. Não foi o primeiro cerco da história, não foi o último cerco da história. Existiram mais cercos. Nabucodonosor também, ele sitiou outra cidade, sitiou Jerusalém. Você vai ver nas escrituras que existiram vários cercos que foram colocados sobre as cidades. Este apenas é um caso, mas é o caso que mais reflete a situação que nós estamos vivendo. Embora nós não temos um cerco natural, não foi colocado um cerco natural em cada um dos estados ou até mesmo no Brasil para limitar o acesso das fronteiras, há um cerco espiritual que o inimigo tem colocado. E hoje esse cerco espiritual vai ser quebrado. Hoje esse cerco espiritual vai ser totalmente demolido na sua vida. Hoje esse cerco espiritual vai ser totalmente destruído, para que você experimente a liberdade e para que você não seja afetado pelo terrorismo que está sendo espalhado. A realidade espiritual é que há um gladiador das trevas espalhando terror. O Leviatã está espalhando terror através dos meios de comunicação, através da mídia, através das redes sociais. E por isso que cada vez mais as pessoas estão nervosas, estão desesperadas. Muita gente está falando até de suicídio nesse tempo, para não ser afetado pelo vírus. O pior vírus que nós temos que combater não é o coronavírus, é o medo. O medo, ele afeta diretamente seu sistema imunológico e você pode se tornar refém, não apenas do coronavírus, senão de outras situações mais terríveis a respeito da saúde. Então, o primeiro que você tem que entender é que há um cerco espiritual que as trevas colocaram sobre as nações. Há um cerco espiritual que está oprimindo a vida das pessoas geograficamente, mas além da geografia, está oprimindo a mente das pessoas, trazendo confusão, trazendo caos, trazendo desesperança, trazendo pensamentos de morte, que o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer. Era a mesma situação de 2 Reis, a cidade sitiada, cercada naturalmente, e veja o que acontece, a economia ela entra num processo de inflação terrível, um processo de inflação tão terrível que até animais imundos, considerados como imundos na Bíblia, eram vendidos, eram negociados por um preço altíssimo. Aqui você vê que a cabeça do jumento valia 80 ciclos de prata. Isso é equivalente nos nossos dias a mais ou menos R$1.000. A cabeça do jumento, que não tem muita carne, não dá
uma provisão para muitos dias, custava R$1.000. Veja como a inflação, ela tinha alcançado níveis, patamares, que não eram mais os patamares para alguém sobreviver. A sobrevivência já tinha deixado de acontecer. A sobrevivência já tinha passado do limite. As pessoas já não estavam mais sobrevivendo, estavam desesperadas. E quando o instinto humano, ele começa a ser ativado pelos níveis de crises, o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa. Então, uma cabeça de jumento custava R$1.000, mas como se isso fosse pouco, uma porção de esterco mesmo, ela custava o equivalente nos nossos dias a mais ou menos R$50. Veja a crise na qual se encontrava Samaria, tudo isso por um cerco espiritual e um cerco que refletia no natural. No natural existia um cerco que limitava as fronteiras daquela cidade, que não permitia o acesso, nem também a saída de ninguém, mas espiritualmente a cidade estava sendo também afetada por uma força das trevas. E dentro de todo esse cenário, acontece algo ainda mais trágico. Não apenas que a cabeça do jumento custava R$1.000, não apenas que uma porção de esterco custava R$50, tudo isso para alimentação, senão que eles chegaram num ponto de desgoverno tão grande, que até começaram a comer os próprios filhos. Veja o nível de desespero. Eles começaram a comer os próprios filhos, e nós vemos uma mulher reclamando com o rei. Uma mulher argumentando com o rei, pedindo justiça para com o rei. O rei que estava circulando por aquele território totalmente cercado. Ele ouve de uma mulher que um caso tinha acontecido. Nesse processo, uma mulher tinha prometido para uma outra, tinha feito um pacto, uma aliança, para primeiro comer o filho dela e depois comer o filho da outra mulher. Veja os níveis aos quais se chegou por causa do cerco, primeiramente espiritual e depois natural. Então a situação era das piores. O medo naquela região era o vírus que tinha inflamado todas as pessoas, tinha contaminado todas as pessoas. Mas no meio desse cenário caótico e desse extremo, dessa situação tão extrema, algo acontece. No meio de toda a situação extrema, Deus tem a última palavra. No meio de cada caos, no meio de cada adversidade, a última palavra é do Senhor. Se isso faz sentido para você, por favor, aí onde você está, comente, amém. Se isso fizer sentido para você, interaja conosco. Sua interação é o acordo que você está fazendo com a palavra que está sendo liberada. E lembre-se, não se distraia, não foque em mais nada a uma palavra do Senhor nesse tempo de cerco espiritual. Nós estamos cercados espiritualmente, e mesmo que não há um cerco no natural, estamos confinados nas nossas casas. Mas hoje esse cerco espiritual vai ser quebrado, o terror das trevas vai ser totalmente anulado na sua vida. Você não pode ter o medo como o balizador das suas decisões, porque senão você vai tomar as piores decisões. Você tem que ter a fé como o balizador das suas decisões. Mas para ter a fé, você precisa receber, você precisa ouvir uma palavra do Senhor. O cenário era dos piores, era caótico, fome extrema ao ponto de comerem até os próprios filhos. Mas no meio disso, o Senhor tinha uma resposta. Há uma resposta do Senhor para esse tempo de crise. No meio de tanto terrorismo, ontem no jornal, por exemplo, até o ministro de saúde falou que a situação vai se prolongar até setembro. Já imaginou? Ficarmos confinados até setembro? Não dá, né? Não dá. Não dá, simplesmente Deus tem que fazer algo. E eu vim aqui hoje especificamente para anunciar que Deus está prestes a mudar radicalmente esse cenário. Eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural, mas vai ser só para aqueles que acreditam. Quem não acredita vai continuar vivendo o mesmo cenário, mas quem receber a palavra profética vai ter uma sorte totalmente mudada. Veja o que acontece no capítulo 7, no meio desse cenário tão terrível.
no meio de um cerco natural, no meio de uma fome extrema, no meio de um terrorismo como nunca antes, acontece algo. No verso 31, disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechar-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Veja algo. No meio dessa situação tão caótica, de uma fome extrema, no meio de uma desesperança total, o povo tinha perdido as esperanças, porque nada entrava na cidade, nada saía, o estoque de alimentos tinha acabado, estavam comendo até os próprios filhos. Mas no meio de tudo isso, a reação das pessoas, e especificamente do rei, é a reação que muita gente está tendo hoje. Está se perguntando: onde está Deus no meio de toda essa situação? Onde Deus se encontra no meio de tantas mortes? Onde que Deus está no meio de tanta fome que as pessoas estão passando, no meio de tanta crise? E o rei pega raiva para descontá-la com o profeta Eliseu. É sempre assim. As pessoas vão buscar terceirizar os seus resultados com outras pessoas. Vão tentar aliviar a culpa de não poderem ter os resultados que gostariam, terceirizando isso nas ações de outras pessoas. Tristemente, esse é um dos comportamentos do ser humano: culpar os outros pelo que a gente mesmo não consegue fazer acontecer. Muitas vezes terceirizamos a nossa responsabilidade do que nós deveríamos fazer. Foi o caso do rei. O rei diz: tudo isso é culpa do Senhor, e como é culpa do Senhor, vão matar o profeta. Como tudo isso vem do Senhor, é necessário cortar a cabeça do profeta. E nós vemos aqui que o profeta, ele antecipa o que ia acontecer. O profeta, ele sabia do que ia acontecer e ele conhecia o comportamento do ser humano. Quem não consegue resultado sempre vai culpar as outras pessoas pelo que lhe acontece, mas isso não resolve nada. Você culpar outras pessoas não vai resolver esse problema. Você culpar o governo não vai resolver. É triste, mas eu vi nesses dias que muita gente está culpando até o próprio presidente pelo que está acontecendo hoje na nação. O presidente não consegue controlar o que está acontecendo a nível das bactérias e dos vírus. E muita gente está culpando ele, que ele é o responsável, que ele está espalhando o vírus. Nada disso. É o que aconteceu aqui. O rei disse: tudo isso vem do Senhor, agora vamos matar o profeta. Vamos dar cabo no profeta. Parece com a situação atual, né? As pessoas querem sempre ter um bode expiatório para poder aliviar o peso do remorso que elas têm por não terem agido como deveriam ter agido. Então, uma das coisas importantes para você considerar é que você terceirizar a sua responsabilidade em outros não vai aliviar em nada os seus resultados. Mas aqui que acontece um ponto de virada, e é nesse ponto que eu quero focar. Eu não quero focar na situação da cidade, não quero focar no cerco da cidade, não quero focar na fome extrema na cidade, no caos na cidade, não quero focar no medo que estava espalhado na cidade. Eu quero focar no que acontece no capítulo 7. Então, disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dá-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas dos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. No meio da situação caótica,
Deus tinha uma palavra, Deus tinha uma resposta, Deus tinha uma solução. E a solução se encontrava na boca do profeta. Eu creio firmemente que esse é um tempo no qual nós temos que valorizar as vozes proféticas verdadeiras. Não é tudo aquele que se autoproclama profeta que é profeta. Não é tudo aquele que denuncia as coisas que é profeta. Não é tudo aquele que confronta as lideranças que é profeta. Eu não acredito nisso. Eu acredito que profetas verdadeiros, eles trazem esperança e não trazem mais caos, não incitam a rebelião, senão que eles são promotores da esperança do Senhor. Todo profeta que trouxe medo na sua vida não é um profeta de Deus, operou debaixo de um espírito que não foi o espírito da profecia. Aqui nós vemos uma palavra profética liberada pelo Senhor no meio desse caos, e era uma palavra profética difícil de acreditar. Sabe por quê? Porque as palavras proféticas não se alinham à lógica humana. Se você tentar alinhar a palavra profética à tua lógica humana, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, ou até mesmo você pode se iludir com algo que não aconteça. Você tem que entender que a palavra profética não obedece à lógica nem à razão humana. A palavra profética é transcendental. A nossa fé não é racional, a nossa fé é transcendental. E isso que é importante termos presente nesse tempo. Então o profeta libera uma palavra que seria uma palavra que nesses tempos, se alguém liberasse, seria loucura. Mas era a palavra que Deus tinha no meio dessa crise. Deus tem uma palavra no meio dessa pandemia. Deus tem uma palavra no meio dessa crise. O que o profeta diz? Amanhã a situação vai mudar radicalmente. Amanhã vocês vão ver uma virada total no que está acontecendo. Amanhã vocês vão ver a economia totalmente reativada. Amanhã essa crise vai mudar radicalmente. E a palavra do profeta, quando liberada, ela cria a realidade. A palavra profética tem o poder de criar uma realidade, mas cria a realidade só para quem acredita. Para quem não acredita, a realidade não é a mesma. Aqui nós vemos nessa passagem algo trágico. Deus está anunciando uma virada de sorte, um ponto de virada para toda a situação caótica, para acabar com o cerco espiritual e o cerco natural que a Samaria tinha. Mas veja o que acontece. Isso acontece sempre. Sempre tem pessoas questionando a palavra profética. Como não entendem o profético, eles questionam o profético. O profeta disse: amanhã a sorte vai virar. Era praticamente impossível. A inflação tinha disparado, existia uma fome extrema, um caos terrível. Mas o profeta disse: amanhã a sorte vai virar. E um capitão que estava perto do rei responde da seguinte maneira: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? O capitão não acreditou na palavra profética. E ele disse: como isso vai acontecer? É impossível que essa situação toda venha a ser mudada da noite para o dia. Não tem possibilidade. É praticamente uma loucura falar isso, é uma irresponsabilidade. E o profeta diz: você vai ver o que vai acontecer, porém você não vai experimentar o que vai acontecer. Havia fome, o profeta disse: a fome vai acabar, mas você que duvidou da palavra, você não vai comer, você não vai poder desfrutar da palavra profética, do cumprimento da palavra profética. Eu trouxe hoje uma palavra profética para você. Eu creio, e guarda aí, e pode anotar. Eu não vim aqui para pregar uma mensagem. Eu vim aqui para poder liberar uma palavra profética. Pode anotar. A partir de amanhã, nos próximos dias, a situação vai começar a ser revertida. A partir de amanhã, a situação no Brasil vai começar a ser revertida. Você vai ver que vão ter novas estratégias, novas soluções, as vacinas vão chegar. Você vai ver
algo sobrenatural acontecer a partir de amanhã. Como profeta de Deus nesta hora, eu falo no mundo espiritual que a partir de amanhã essa situação começa a entrar numa reversão total. A partir de amanhã, anota aí, segunda 23 de março, a situação nesta nação vai começar a mudar radicalmente. A situação vai ser totalmente revertida. A situação vai entrar num ponto de virada a partir de amanhã. Agora, eu quero saber de você se você é dos que duvidam igual o capitão ou dos que acreditam e vão ver o cumprimento da palavra profética. Então, se você realmente crê que a partir de amanhã algo vai acontecer sobrenatural do Senhor, coloque aí, interaja conosco e coloque eu creio. Entre em concordância com isso. A partir de amanhã, a situação vai começar a virar de uma maneira acelerada. E quando que vai se resolver tudo? Eu não sei quando. Deus não me falou quando. Só sei que amanhã inicia um ponto de virada e vai ser acelerado. O profeta disse amanhã. Ele não disse daqui a um tempo. Ele disse amanhã. E hoje eu, como profeta de Deus, digo, a partir de amanhã inicia um ponto de virada em toda essa situação do coronavírus aqui no Brasil. Se você crê, já sabe, coloque aí, interaja, eu creio. E que foi o que aconteceu? Veja, verso 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dizermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Presta atenção. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Veja que no meio da palavra profética, tendo sido liberada sobre aquela geografia, existia um grupo de leprosos. É tão interessante que eram 4 leprosos, que eles estavam na porta. Eles estavam morrendo de fome, porque nada entrava, nada saía, as portas estavam fechadas. E numa iniciativa eles disseram: bom, se ficamos aqui, vamos morrer, porque nada entra, nada sai. Vamos contra o inimigo. Os sírios tinham sitiado a cidade, o rei da Síria, Ben-Hadad, tinha sitiado a cidade, e eles decidem ir contra o inimigo. O que isso me mostra? Que quando o inimigo coloca um cerco, a tua atitude não é tolerar o cerco, a tua atitude é você confrontar o inimigo. Esse é um tempo para você confrontar o inimigo. O nosso inimigo não é de carne, não tem ossos. O nosso inimigo é um inimigo espiritual. E é tempo de você confrontar esse inimigo espiritual para ver as mudanças no natural. Eles se determinaram a confrontar o inimigo e se determinaram a invadir o campamento dos sírios. Foi uma loucura. 4 leprosos contra todo um exército que era considerado como um dos exércitos mais terríveis daqueles tempos. Os sírios eram um exército altamente organizado
e que aterrorizava por onde eles passavam. E os 4 leprosos disseram: bom, aqui não vamos ter comida, da cidade não resta mais nada, de fora não tem mais nada, estamos na porta, então vamos contra eles. A atitude deles foi confrontar o inimigo. Você tem que confrontar o inimigo que está te aterrorizando. Se você tolerar o medo, nesses dias você vai ser refém do medo. Mas se você confrontar o medo vai fugir de você. Você não tem como mudar as regras que o governo estabeleceu, mas você tem sim como mudar as regras espirituais que o medo está estabelecendo na sua vida. E ao invés de ser refém do medo, você tem que escolher ser alguém que opera na fé, que opera no espírito contrário. Ou você tem medo ou você tem fé, você não tem como ter ambas. E esse é um tempo para você confrontar o medo. Eles decidiram confrontar o que estava aterrorizando eles, mas eles não sabiam o que o Senhor ia fazer. A palavra profética tinha sido liberada. Quando a palavra profética é liberada, o exército do Senhor começa a agir. O exército do Senhor começa a se mobilizar. Quando um profeta abre a boca, ele muda a realidade espiritual e os anjos do Senhor começam a operar. Salmo 103, no verso 20, diz que os anjos do Senhor obedecem a sua palavra. Os profetas, quando inspirados pelo Senhor, quando liberam a palavra do Senhor, os anjos são movimentados. Eu vim hoje para abrir a minha boca como um profeta e dizer que a partir de amanhã a situação no Brasil vai começar a mudar. A partir de amanhã um ponto de virada vai ser acionado, e a partir de amanhã nós vamos ter respostas e soluções a toda essa pandemia, e a crise não vai durar tudo o que foi estipulado para durar, tudo o que foi prognosticado para durar. Nesta hora eu quebro o poder do prognóstico que foi dado a respeito desta situação. A crise não vai se prolongar até setembro, a crise vai ser resolvida nesses dias. O Brasil não será refém dessa pandemia. O Brasil vai experimentar um ponto de virada radical a respeito do que está acontecendo. A partir de 23 de março, a coisa muda, a situação muda, e os meios de comunicação vão ser obrigados a informar o que está acontecendo. A partir de amanhã, soluções do Senhor vão começar a chegar. A partir de amanhã, toda essa crise financeira vai começar a ser revertida. A partir de amanhã, algo vai acontecer. O profeta liberou a palavra pairou sobre todo aquele território, mas tristemente foram os menos prováveis os que conseguiram entender que Deus estava fazendo algo. 4 leprosos, os menos prováveis, os rejeitados, os marginados pela sociedade, os da alta elite da sociedade, como o capitão, disseram: profeta, você é louco, amanhã Deus vai mudar a nossa sorte. Nem que Ele abrisse as janelas dos céus, impossível que Deus abra as janelas dos céus. O profeta disse: vai acontecer, só que você não vai experimentar a palavra profética, você não vai ver o cumprimento da palavra profética. Você decide hoje de qual grupo você está. Do grupo dos que acreditam que Deus vai fazer algo, mesmo parecendo loucura, ou daqueles que questionam, daqueles que dizem impossível que isso aconteça. Se você for do grupo dos capitães que acreditam que nada vai acontecer, nada vai acontecer para você. Mas eu decidi ser do grupo daqueles que, mesmo parecendo uma loucura, acreditam que a palavra profética vai se cumprir. Aí onde você está, comente qual dos 2 grupos você vai fazer parte. Se você vai fazer parte dos capitães, coloque aí capitães. Significa que você não está acreditando que isso vai acontecer, você acha irresponsabilidade liberar uma palavra profética assim, você está questionando o que pode ou não pode acontecer. Ou se você faz parte do grupo dos que acreditam, mesmo sendo uma loucura, coloque aí: louco por Jesus. Isso aí, coloque aí, escreva: eu sou um louco por Jesus, ok? Porque a nossa pregação é loucura para quem não entende. A palavra do Senhor nunca é lógica. Então, decida hoje, faça uma escolha. Ou você faz do grupo dos incrédulos, faz parte do grupo dos incrédulos, ou você faz parte do grupo daqueles que têm a fé. Os leprosos, os menos prováveis,
sem entender muita coisa, decidiram confrontar o inimigo que estava aterrorizando. E veja o que acontece. É tão sobrenatural o que aconteceu. Quando eles estavam se direcionando para confrontar o inimigo que os aterrorizava, eles não acharam mais o inimigo. Eu quero profetizar algo. Se você decidir confrontar esse medo que está te aterrorizando, que está dizendo que não vai ter estoque de comida suficiente para você, que teus filhos vão sofrer, que você vai padecer no meio dessa pandemia, se você decidir ir contra e dizer: Deus não me deu o espírito de medo para eu ser refém das circunstâncias, Deus me deu o espírito de poder, de amor e de domínio próprio, para eu acreditar que se Ele falou, a última palavra não é da mídia, a última palavra não é a dos cientistas, a última palavra é a que o Senhor tem para mim. Se você decidir o grupo certo, você vai experimentar algo sobrenatural. Que foi o que os leprosos experimentaram? No meio do caminho, os sírios fugiram. Por quê? Porque o Senhor enviou seu exército angelical. Presta atenção. O exército angelical foi enviado e fez tanto barulho no arraial do inimigo, que eles pensaram que o rei de Israel, Samaria, ele tinha feito uma aliança com outros reis e tinha alugado outros exércitos para irem contra. Eu quero te dizer algo: o medo que você tolera é o medo que te governa, mas o medo que você confronta é o medo que aterroriza ao teu próprio inimigo. Quando você tolera o medo cresce na tua vida e te governa. Quando você confronta o medo, esse medo volta para o teu inimigo e o aterroriza. Os aterrorizadores foram aterrorizados quando os leprosos decidiram confrontar eles. Quando você decide confrontar o medo é tão medroso que quando você confronta ele, quem fica com medo é o medo. É assim de simples. Agora, faça a escolha: ou você tolera o medo, ou você confronta o medo. Não tem meio termo, não um pouquinho por aqui, um pouquinho por aqui. Não chame de prudência o seu medo, tá? Não chame de prudência o seu medo. Tem muita gente com medo chamando isso de prudência. Isso não é prudência, isso é medo. Não chame o medo de prudência. Temos que ser prudentes. Você tem que tomar as medidas, tem que lavar as mãos, colocar álcool, mas sua fé não pode estar ancorada no natural. A sua fé tem que ser transcendental. Você tem que acreditar que acima de todas as coisas, Deus tem uma palavra e tem uma solução para você. Eles confrontaram os aterrorizadores e os aterrorizadores foram aterrorizados porque o exército do Senhor foi liberado. Eu quero profetizar algo: o exército do Senhor vai ser liberado sobre a vida de todos aqueles que decidam confrontar o medo, que decidam confrontar o terror, que não se submetam às regras do medo, senão que se submetam aos princípios da fé. Você não pode ser refém do medo, você tem que ser alguém que opera na fé. Eles operaram na fé, não precisaram nem confrontar. Você não vai precisar nem de lutar essa batalha. Quando você decide confrontar, tua decisão é mais do que suficiente para que Deus faça algo na tua vida. Meu Deus, eu sinto muito forte que o Espírito Santo está falando com você nesta hora. Se Ele está falando com você, coloque aí: eu decido confrontar o medo. Vamos, entre em concordância conosco. Entre no poder do acordo. Eles foram no arraial e não acharam ninguém. Por quê? Porque os anjos já tinham feito barulho. No meio dessa guerra invisível, nós só conseguimos ver o visível. O visível é o que está acontecendo. O invisível é que há uma força espiritual aterrorizando as nações. Se você decidir confrontar essa força espiritual, se você decidir confrontar o medo, Deus vai enviar os seus anjos e vai aterrorizar o inimigo. Eu profetizo nesta hora que todos aqueles que confrontarem o medo vão ter uma experiência sobrenatural com os anjos do Senhor, trazendo confusão no inimigo. O medo que o inimigo espalha em você vai se transformar no medo que aterrorize ele, quando você decidir confrontar. E eles chegam no arraial e não tinha ninguém. Os sírios tinham fugido. Mas presta atenção, porque aqui acontece algo sobrenatural que vai acontecer com você, se você for do grupo dos que operam na fé. Agora, se você for do grupo dos medrosos, não tem como acontecer com você. Que foi o que aconteceu? Aconteceu
que houve uma grande transferência de recursos financeiros. Eu quero profetizar que no meio desse caos, todos aqueles que decidirem operar pela fé vão ter oportunidades milionárias. Todos aqueles que decidirem operar pela fé vão ter recursos sobrenaturalmente transferidos. Vai acontecer uma transferência de riquezas. Ei, a cidade cercada não experimentava nenhum tipo de suprimento. Não entrava nada, não saía nada, porque enquanto o cerco está sobre a cidade, não há provisão. Então, a mídia está falando que não vai ter estoque suficiente de alimentos, não vai ter leitos suficientes para atender. Isso é a opinião da mídia. A opinião do Senhor é que algo sobrenatural vai acontecer. Ele já está enviando seus anjos para operarem, e os anjos vão começar a trazer uma grande libertação, e você não vai ter que batalhar, você apenas precisa acreditar. Vou repetir isso. Você não vai ter que batalhar, você apenas precisa acreditar. Se você acreditar nesta hora e confrontar esse medo que está te aterrorizando, você vai experimentar uma grande transferência de riquezas. Deus se prepara a transferir recursos sobre os seus filhos, mas os filhos que operem na fé e não no medo. Filhos que operem debaixo de uma palavra profética. A palavra profética é que a partir de amanhã as coisas vão mudar, e que o cerco que o inimigo tem colocado vai se quebrar. O cerco vai ser demolido, as limitações vão ser demolidas. Estou falando no espiritual, algo vai acontecer. Deus vai arrebentar esse cerco quando você tomar a decisão de acreditar na sua palavra, ao invés de acreditar no medo espalhado. Os leprosos voltam e acham os recursos dos sírios. Não tiveram que batalhar, nem tiveram que trabalhar. Ei, você está reparando? Não tiveram nem que batalhar, nem tiveram que trabalhar. Quantas vezes você ouviu que se você não trabalha, você não vai ter direito a recursos financeiros? Eu não é? Mas quando há uma palavra profética da parte do Senhor, a grande transferência do Senhor acontece até mesmo sem você trabalhar. Não estou falando que é para você não trabalhar. Estou falando que se você acreditar, vão vir oportunidades para você, que você não vai ter que se esforçar, você não vai ter que trabalhar anos e anos, simplesmente vai acontecer uma grande transferência de riquezas. Quem acredita aí, por favor, coloque: eu creio. Eu estou profetizando sobre a sua vida uma grande transferência de riquezas. Aliás, a Bíblia está cheia de transferência de riquezas. Anos atrás eu estudei a Bíblia para ver os cases da transferência de riqueza. 28 cases. Não vou falar dos 28 agora. Esse é um dos cases. No meio de um cenário caótico. Porque Deus nos deu a capacidade de governarmos sobre o caos. Mas quando você é refém do medo, você é governado pelo caos. Quando você opera na fé, você governa sobre o caos. Os leprosos, os menos indicados, começaram a ver os recursos que os sírios tinham deixado. Tinham deixado ouro, tinham deixado prata. Não apenas isso, alimentos em abundância. Eles comeram, eles beberam, é o que a Bíblia diz. E começaram a pegar das tendas os recursos. Começaram a pegar e guardar, a estocar. Começaram a pegar e guardar. Mas era tanta abundância que eles se sentiram mal. Porque disseram: nós estamos aqui pegando os recursos, enquanto lá o povo que está cercado não tem nem para comer. Estão comendo um ao outro, estão devorando um ao outro. Eles disseram: vamos fazer algo, vamos compartilhar com eles. Agora, veja o que acontece quando alguém da fé compartilha com alguém incrédulo. Você tem que saber com quem você vai compartilhar. Vamos voltar aí. Verso 10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos
nela. Presta atenção. Os leprosos estavam querendo compartilhar a comida abundante, o ouro, a prata, tinha jumentos, tinham cavalos, tudo isso é sinônimo de riqueza. Eles não queriam apenas para eles, eles poderiam ter ficado com tudo isso e deixar toda a cidade morrer de fome, mas eles disseram, nós vamos compartilhar. Então eles foram anunciar as boas novas, mas olha a reação do rei. Essa é a reação de muita gente hoje, quando ouvem uma palavra profética, duvidam, criticam, questionam, fazem difamação de quem liberou a palavra profética. O rei diz, não foi isso que aconteceu. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Estão sendo irresponsáveis. Não estão sendo sensatos e prudentes. O que aconteceu foi que os sírios sabem que nós estamos passando fome e eles apenas se esconderam em algum lugar para depois acabar conosco. Soa familiar? Hoje quando você fala, Deus vai fazer algo sobrenatural, tem pessoas que falam que é irresponsável, insensatez. Eu quero te dizer algo, para quem acreditar no que Deus vai fazer, estão iniciando os melhores dias no meio da pior crise que o mundo já conheceu. Eu quero te anunciar que os teus melhores dias estão prestes a iniciar. Quando você pensa que é o fim, é apenas o recomeço da parte do Senhor, porque os milagres acontecem nas noites mais escuras. No ponto de maior escuridão é também o ponto onde os milagres são gerados. Agora veja a incredulidade do rei. Tem pessoas que têm dificuldade de aceitar as boas novas, aceitam as fofocas, gostam de ouvir más notícias, mas quando alguém fala uma boa notícia, será? Acho que não. Esses são os que não vão vivenciar o cumprimento da palavra profética. Mas todo aquele que acreditar, a partir do dia 23 de março, iniciam teus melhores dias, os dias da transferência de riqueza. Se você acredita nisso, por favor, coloque aí, eu acredito. Coloque aí, eu acredito. Agora veja o que acontece. Verso 13. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios na sua pressa tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Não apenas havia ouro, prata, não apenas havia comida em abundância, fartura, não apenas haviam cavalos e jumentos, senão que também até as próprias armas dos sírios tinham sido deixadas no meio do caminho. Eu quero profetizar algo sobre você nessa transferência de riquezas. Deus vai transferir recursos tão abundantemente, vai transferir recursos financeiros, Ele vai transferir também ouro, prata, vai transferir até estratégias que o inimigo usou contra você, porque as armas representam as estratégias. O medo que ele usou contra você é o que Deus vai usar para aterrorizar o inimigo. Quem acredita, coloque aí, eu acredito. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Que foi o que o profeta disse no início? Amanhã a sorte vai mudar, amanhã vai acontecer algo, vai acontecer que a economia vai se reativar a tal ponto que vai se vender um alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Lembre-se que no início, a cabeça do jumento custava R$1.000, o esterco custava R$50. O profeta disse: essa situação vai ser revertida, e depois vocês vão ver que a farinha vai se vender por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Se você traduzir isso, você vai ver algo.
você vai ver que a farinha, que não era dos alimentos mais prezados para eles, iria alcançar um valor tão elevado. O que isso significa? Que Deus vai reverter de tal maneira a situação econômica, que o que hoje está sendo inflacionado por causa dessa pandemia, amanhã você vai ver que coisas de menos valor vão ter um valor superior. Deus vai abrir teus olhos para você comprar barato e para você vender caro. Estou profetizando na vida de alguém agora. Só quem recebe, por favor, coloque aí, eu recebo. Amanhã algo começa a acontecer no Brasil, e eu profetizo que não é só no Brasil, também nas nações da terra. Você vai conseguir comprar barato e você vai vender caro. Quem aqui recebe isso? Quem aqui recebe isso? Coloque aí, eu recebo essa palavra. Foi o que aconteceu. A palavra profética se cumpriu? Sim ou não? Se cumpriu, claro que cumpriu. Deus abriu a janela que o oficial disse que seria impossível. Abriu as janelas dos céus e não apenas trouxe confusão no inimigo, senão que trouxe uma grande transferência de riquezas. Eu quero profetizar na tua vida que vem a maior transferência de riquezas que você já viu. Não preste ouvidos aos medrosos, aos incrédulos. Se encha de fé, ancore a sua vida sempre numa palavra de fé, numa palavra profética. A palavra profética é que a partir de amanhã as coisas mudam para quem acredita, porque você vai ver o que acontece. A palavra profética se cumpriu, sim ou não? Dera ao rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu. Como falara o homem de Deus? O que falou quando o rei descera a ele? Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã estas horas, mais ou menos, vender-se-á a 2 alqueires de cevada por um ciclo e uma flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso, segundo essa palavra, dizer o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Uau! O profeta anuncia, alguém questiona, o profeta diz: você vai ver o cumprimento, mas você não vai comer disso, você não vai desfrutar da palavra profética. O grupo dos incrédulos não vai viver o cumprimento da palavra profética. Aqueles que têm a fé são os que vão ver o melhor tempo da história, as melhores oportunidades de negócios. Ontem eu estava acompanhando um lançamento digital. Bateu 10 milhões de reais em 1 hora de vendas. Já imaginou? 10 milhões de reais numa hora de venda. Deve ter batido mais. Até quando eu estava acompanhando, bateu 10 milhões. Será que é possível vender no meio da crise? Os incrédulos não vão ver a palavra profética. Quem acredita vai se tornar cada vez mais próspero, vai enriquecer, vai se tornar riquíssimo. 2020 foi profetizado, vai ser o ano mais próspero das nossas vidas. Mas não é para os medrosos, é para os que têm fé. Imagina 10 milhões de reais numa hora de vendas. Numa hora, um produto digital. Bateu, 8 dígitos. 10 milhões de reais. O lançamento que mais bateu. O lançamento melhor, que mais resultado teve. No meio de uma pandemia. O que você está aguardando para ficar rico? A palavra profética que hoje você está recebendo. É isso que você estava aguardando. Se você crê que nesse tempo você vai prosperar como nunca antes, por favor coloque aí: eu creio. Agora, se você é do grupo do capitão e dos incrédulos, você vai ser atropelado pela palavra profética. Foi o que aconteceu com o capitão. Ele diz: nem que Deus abrisse janelas dos céus para que isso aconteça. O profeta diz: você vai ver. E quando a economia for reativada, você não vai experimentar. E a palavra se cumpriu. Ele saiu na porta e o povo atropelou ele. A palavra profética atropela os incrédulos, mas beneficia aqueles que têm fé. Hoje você escolhe de qual dos dois grupos está. Você acredita que Deus pode abrir janelas nos céus?
para trazer a tua provisão, ou você vai ser refém de todas as sugestões da mídia que só te aterroriza. Você decide, você escolhe. Você confia mais na mídia ou você confia mais no Senhor? Porque não tem como estar dos dois lados. E eu quero encerrar com isso. A palavra profética foi liberada. A partir de amanhã inicia um tempo de oportunidades como nunca antes. Foi anunciada uma recessão. Algumas pessoas estão prognosticando que vai ser a pior crise da história da humanidade, pior crise financeira. Lembre-se, quando há um cerco espiritual, o primeiro que acontece é a crise financeira. Mas essa não é a palavra que Deus tem para a sua igreja, não é a palavra que Deus tem para os seus filhos. Porém, tristemente, vai ter muita gente que vai preferir aceitar o prognóstico, vai tentar reter, poupar tudo e vai ficar no sítio. Mas vai ter outros que vão decidir obedecer ao Senhor e vão ver a provisão sobrenatural do Senhor. Escolha qual é o grupo que você vai ficar, dos incrédulos ou dos que têm fé, porque o melhor tempo da história inicia a partir de amanhã. Essa é a palavra profética que eu tenho para vocês. E eu creio na grande transferência de riquezas. Se você está convicto de que essa é uma palavra profética para você, aí onde você está, eu quero que você feche seus olhos, para não se distrair. Fique apenas com a minha voz na conexão. Nós vamos fazer uma oração para quebrar esse cerco espiritual, esse cerco de opressão, esse cerco de confusão, esse cerco de limitação. E lembre-se que as piores grades não são as visíveis, e sim as invisíveis. Tem muita gente com grades na cabeça por causa do terror espalhado na mídia. Mas feche seus olhos, eu quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, eu creio que a última palavra não vem da mídia, não vem dos especialistas, a última palavra vem do Senhor. E é por isso que nesta hora, em nome de Jesus, eu tomo autoridade sobre todo cerco espiritual. E eu digo que todo cerco espiritual seja quebrado nesta hora sobre a vida das pessoas que estão conectadas, assistindo neste momento, através das mídias sociais. E ainda os que irão assistir depois essa palavra. Digo que esse cerco de terror seja quebrado na tua mente nesta hora. Eu digo que toda influência do espírito do medo agora é anulada, é neutralizada na tua vida. E eu digo em nome poderoso de Jesus, que você não vai ser controlado pelo medo, você não vai ser refém do medo, você vai viver pela fé. Ministro o espírito da fé sobre a tua vida, para você viver a grande transferência de riquezas que Deus tem para você. E decreto que nesse tempo você experimentará a reversão total na situação financeira que foi prognosticada sobre o Brasil, sobre as nações. Você não viverá a crise, você viverá a abundância. No meio de um povo aterrorizado, você vai ter a resposta. No meio de um povo aterrorizado, você vai ter as soluções, e você vai vender para eles o que eles precisam. Deus vai te dar a capacidade de comprar barato para vender caro. Deus vai fazer com que você prospere em qualquer empreendimento. É tempo de você apenas se determinar a confrontar esse medo, e os recursos vão fluir. Tudo que estava retido vai ser liberado sobre a tua vida, em nome poderoso de Jesus. Se você acredita, coloque aí amém. Isso aí, escreva aí amém, porque essa palavra profética vai se cumprir para quem acredita. Para quem não acredita, vai ser atropelado igual o capitão pela palavra profética. Quem acredita vai prosperar no meio da crise. Quem não acredita vai ficar cada vez mais pobre e cada vez mais escasso. Agora, eu quero ressaltar algo. Não tem como prosperar se você não cumprir os princípios. Não tem, é impossível. Agora, reparem algo muito interessante. Não aparece muitas vezes na Bíblia. Você não vai encontrar isso. Mas qual foi o questionamento do capitão? Nem mesmo se Deus abrir janelas nos céus. Será que Deus pode abrir as janelas dos céus e liberar os seus recursos? Pode. Mas Ele não faz para quem não segue os princípios. Como assim? Exatamente. Não é só você dizer eu creio.
é você operar nos princípios. Malaquias 3 é outra passagem das poucas que se fala das janelas dos céus. De fato, só existem 3 na Bíblia. Se você quer abrir as janelas dos céus, você vai ter que agir, não apenas dizer que você acredita. Malaquias 3, no verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir o quê? As janelas dos céus. Deus vai abrir as janelas dos céus para grande transferência de riquezas na vida de todos aqueles que sejam fiéis aos seus princípios. Dizimar não é uma ideia do homem, é uma ideia de Deus. Por isso que aparece na Bíblia: trazei vossos dízimos. O pior que você pode fazer, presta atenção, é você reter o dízimo. O pior que você pode fazer. Aí você cai no grupo dos incrédulos, que acreditam mais na mídia do que no que o Senhor fala. Se você for incrédulo, você vai cada vez mais ficar limitado, cercado. Mas se você operar na fé, você entende algo. Meu dízimo é a minha garantia de que Deus vai abrir as janelas dos céus. Então, não faça como a maioria das pessoas estão fazendo, estão guardando o dízimo. O dízimo é a tua garantia de que vai acontecer, que a palavra profética vai se cumprir. Trazei os vossos dízimos à casa do tesouro e provai-me. Deus está falando: faça prova de mim. Você confia tanto na mídia, confia tanto nos bancos, confia tanto nos traders, confia tanto numa economia falha. Confie no Senhor. Mas eu confio. A tua confiança é testada, não porque você fala que confia, senão você dizima. Fazei prova. Deus está dizendo: confia em mim a tal ponto, façam prova. Aí você tem um link para você dizimar, mas também tem um link para você ofertar. Diz: e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Não disse uma bênção limitada, sem medida. Não pare de dizimar, não pare de ofertar nesse tempo. É o pior que você pode fazer, mesmo que aos olhos humanos seja uma loucura. Aos olhos humanos era uma loucura o que Eliseu tinha profetizado, mas se cumpriu. Aos olhos humanos, o reino é uma loucura, porque é um reino paradoxal. No natural, você tem que poupar para ter. No reino, você tem que entregar para ter mais. É paradoxo, mas funciona. Tua fé não pode estar ancorada na lógica, e sim nos princípios de Deus. Então, entregue seu dízimo, você vai ver como você vai ter provisão mais do que suficiente. Oferte, oferte. Eu até quero passar um vídeo aqui, porque realmente isso reflete o que é a nossa realidade. Por favor, coloquem aí o vídeo. Você vai assistir um vídeo, é do pastor Márcio. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a realidade para cada ovelha de Lagoinha. Temos experimentado de uma forma tão linda a intervenção de Deus, o nosso Pai, e cremos que logo, logo, toda essa situação provocada pelo coronavírus vai terminar. Mas agora há um grande desafio, porque todas as nossas igrejas, todos os nossos irmãos, nós todos estamos passando pelo mesmo vale, mas diante de nós existe um grande desafio, porque como igreja nós não temos um centavo de reserva, e todas as contas estão chegando e temos que saldar a cada uma delas. Por isso, você pode, deve, e nós oramos para que seu coração seja movido, para que você seja sempre esse ofertante tão generoso e tão fiel nos seus dízimos. Faça isso com toda a dedicação, com todo o seu amor. São hoje mais de 200 ministérios, cuidando de tantas pessoas, e as igrejas estão aí, que precisam também de uma forma tão grande esse apoio no início. Então, faça o seu melhor, faça com gratidão,
faça como para o Senhor e não para os homens. Isso aí. Faça o seu melhor. Faça com gratidão. Faça como para o Senhor e não como para os homens. Entregue seu dízimo. Se você não entregou ainda, hoje você tem a oportunidade. Mas dízimo é uma coisa. Dízimo é o que pertence ao Senhor. Oferta é a tua adoração com o Senhor. Quando você dizima, você não está adorando o Senhor. Quando você oferta, é a tua adoração. Então, igual o pastor Márcio falou, nós não temos reserva. Igual você, as contas continuam chegando. Perguntei para a Edna quanto que nós precisávamos para poder cobrir todas as despesas. Porque tristemente esse foi o mês que as pessoas menos contribuíram. Por todo esse cenário, as pessoas preferem segurar acreditando em todo um prognóstico do que contribuir acreditando na palavra profética do Senhor. Nós precisamos de 30 mil reais para cobrir todas as despesas. E a boa notícia é que Deus já proveu. O recurso se encontra no seu bolso. Isso aí está com você. Então, eu quero deixar para vocês, eu não vou me estender, até porque eu acredito que depois de uma palavra profética assim, reage quem acredita, quem não vai continuar na sua lógica, na sua razão, tentando poupar o que você vai perder amanhã. A quem dá com generosidade e vê suas riquezas se multiplicar, Provérbios 11. E a quem retém o que deveria ofertar e cai na pobreza. Você escolhe de qual grupo você vai fazer parte. Dos que vêem suas riquezas se multiplicarem ou dos que caem na pobreza. Não acredite que por você poupar no dízimo e nas ofertas, você vai ter provisão. Amanhã você perde tudo. Acredite que seu dízimo abre os seus e sua oferta, ela gera sua prosperidade. Eu encorajo cada um de vocês, nesse momento, se você tem um cartão, a ofertar e entregar também seu dízimo. Uma coisa não anula a outra, não é assim. Eu dizimo, mas não oferto. Eu oferto, já não dizimo. Não é assim. Dízimo é do Senhor. Levíticos 27 fala isso. A oferta é sua para com o Senhor. Se alguém te empresta algo, você não tem como. Você não tem como ofertar do que te emprestaram. Você tem que ofertar do que é seu. É assim. Deus confia em você, os recursos. Eu vou dizimar, já acabou. Não, o dízimo é do Senhor. Do 90% que fica, é o que você demonstra para o Senhor a sua adoração. Então, aí onde você está, haja logo. Talvez você está nos assistindo, de uma outra cidade, de um outro ministério, você pode ofertar também. Não se limite, se você quer viver essa palavra profética de transferência de riquezas, faça a sua oferta, faça a sua contribuição. Acredite, você está plantando num ministério próspero, num ministério frutífero, e você vai colher também de maneira extraordinária. Então, eu vou ficar por aqui, eu não vou me estender mais. Faça a sua contribuição e veja Deus abrir as janelas dos céus. Não seja como o capitão do exército. Deus não vai abrir as janelas dos céus. As janelas se abriram. Veio a provisão, veio a transferência de riquezas e ele morreu atropelado. Então, contribua aí onde você está. Haja logo. Não haja na lógica e na razão. Na lógica e na razão, você não vai conseguir viver o sobrenatural. Haja pela convicção. E contribua generosamente. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua semana. Lembre-se, a partir do 23 de março, algo vai mudar e você vai ver essa mudança de maneira radical. Significa que a partir de amanhã, nós vamos ver uma aceleração em todas as soluções para o coronavírus. E você vai se lembrar, a mídia vai reportar. E você vai viver a grande transferência de riquezas. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que Ele faça resplandecer a sua glória, o seu rosto sobre você e te conceda o seu shalom, a sua paz. Que nada falte, que nada fique quebrado. Seja abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom.
faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir um monte, e muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, tudo sobre você. A tempestade
é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Sobre você, Jesus, é tudo sobre você, Jesus, 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 sobre você, Jesus.
seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Santo Espírito, oh Santo Espírito, queremos mais do teu Espírito, mais e mais de ti, mais e mais de ti, Yeshua. Yeshua,